temas maiores que abordamos, né, como arrebatamento, tribulação, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, segunda vinda, o reino milenário e agora o juízo final, novos céus e nova terra. Depois a gente pode tratar assuntos mais específicos, por exemplo, as duas bestas do Apocalipse 13, né, o falso profeta, o anticristo, a questão do corpo glorificado. São coisas assim que está dentro dessa temática, mas que a gente, pelo tempo, não pôde tratar, e que seria bem interessante para a gente, né, abranger esses detalhes bem preciosos e revelar as curiosidades da Bíblia sobre os acontecimentos do fim. Tá bem? Então, todo mundo lá comigo? Diz assim as Sagradas Escrituras, Apocalipse 9, a partir do versículo 13. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, o dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E homem aqui no sentido genérico, né, a humanidade. Versículo 16. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles, e assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por esses três foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Então está aí, respondendo a dúvida da pessoa que mandou aí a pergunta. Está aqui no texto bíblico aquilo que eu havia mencionado rapidamente, né, na parte da manhã. Muito bem, pode colocar o nosso primeiro slide para nosso esboço aqui, para a gente acompanhar o que vamos falar. E eu convido você a virar as páginas e ir lá para Apocalipse capítulo 20. E vamos ler os versículos 7 a 10. Sim, o pastor Thomas mandou lembrança para os irmãos, né? O pastor Thomas é o pai da irmã Raquel, ele mandou lembrança para vocês. Ore por ele. O pastor Thomas está com 85 anos e ativo, está ajudando o pastor Harold Gilmer a fundar mais uma igreja lá em São Paulo. E assim, como ele está de molho em casa, ele fica me mandando coisas para eu fazer, né? Então, ele falou para mim assim: olha, você sabe que eu estou pensando em ser o estudante mais velho lá da USP, né? Eu estou pensando em fazer alguma coisa lá, porque a gente vai lá de vez em quando participar de palestras e eventos. Ele está se empolgando, né? Ele quer que eu volte para a USP. Eu falei: pastor, já estou com um doutorado. Leat, em hebraico é devagar, né? Leat. Mas ele mandou um abraço para os irmãos. Ele teve uma gordura na orelha, foi um câncer maligno, já foi extraído totalmente, está se recuperando. Então, ore por ele, para que Deus abençoe ele ricamente, né? Não sei se vocês sabem, o pastor Thomas trabalha com o celular na mão, no ouvido, então não sabe se pode ter sido isso ou não. Mas ele está sempre atuando, sempre fazendo a obra de Deus. Então, ore pela saúde dele e da dona Linda, tá bom? Obrigado. Dito isso, vamos lá então, leia aqui comigo Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10. E acabando-se os 1000 anos, dos quais falamos hoje pela manhã, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, Jerusalém. De Deus desceu fogo do céu e os devorou. A gente sempre está acostumado, nessas grandes produções hollywoodianas do bem contra o mal, e sempre tem uma batalha épica, né? Todo mundo ali pensando que vamos vencer, não vamos, e o bem parece que está menor nessa situação, e algo acontece. É muito frustrante ler no Apocalipse que todos os exércitos do anticristo vão estar, ou do diabo, né, de Satanás, vão estar contra Jerusalém e não vai ter batalha. O Senhor vai derramar fogo do céu e consumir. Por quê? Porque ao longo dos séculos Deus vem sempre dando escape para o seu povo, sempre livrando,
sempre protegendo, mas chega um momento que a história tem o seu fim, e o seu fim é o domínio total e eterno de Deus. No dia, hora marcada, o bem vai vencer o mal, e o bem é o próprio Deus, é o Senhor Jesus. Satanás vai ser solto para voltar à mesma condição do Éden. Lembra? Tudo perfeito, o homem lá no meio, e o diabo veio e tentou os nossos pais. Ou seja, essa prova vai acontecer novamente. Satanás vai ser solto e vai enganar novamente aqueles que têm os seus corações voltados para si mesmo. Eu não sei se você sabe, nosso maior inimigo não é nem o diabo, nem o mundo, somos nós mesmos. Deus nos deu aquilo que é chamado pelos teólogos da coisa mais poderosa que Deus podia dar para o homem. Alguém sabe o que é? O livre-arbítrio. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, Ele nos deu o poder de escolher o bem. Mas você pode escolher o mal. Está nas suas mãos. Por quê? Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você não foi criado como autômato. Não é? Você realmente pode tomar a decisão mais importante da sua vida e que vai refletir, presta atenção, eternamente. Tem decisões que tomamos aqui que sentimos a consequência em meses e anos, mas a decisão para a salvação, ela vai refletir por toda a eternidade. Ao lado do Senhor, ao lado do inimigo, do homem, do nosso tentador, que é o diabo, que vai ser também derrotado totalmente aqui, lançado para o lago de fogo, que é o que vamos ver aqui na sequência, tá bom? Então a história da humanidade terá o seu fim. Depois de tudo aquilo que está revelado na Bíblia, e cá entre nós, a Bíblia é o único livro religioso que fala sobre o futuro. Não existe livros religiosos falando sobre o futuro. Você tem profecias, né, de alguns movimentos sectários, mas ninguém fala exatamente o que vai acontecer. Por quê? Porque só Deus sabe, e nenhuma religião que se preste, né, vai correr o risco, só a Bíblia fala. No próximo slide, olha só que importante a gente tem para destacar aqui, o grande trono branco que foi lido, né? Mas voltando aqui para o texto, só uma coisa importante que eu preciso falar para vocês, aparece aqui Gog e Magog. Esses termos são sempre usados na Bíblia para se referir a um ajuntamento de povos que tem um propósito que é ameaçar Deus atacando o povo de Deus. Você sabe, os poderosos da terra, o inimigo da nossa alma não pode fazer nada contra Deus. Então eles querem fazer o quê? Tocar na gente, porque eu e você somos, como nós falamos aqui, criação de Deus. Eles querem tocar em nós, porque assim eles acham que vão afetar a Deus, certo? Então é por isso aqui. Assim como também a gente ouve falar dos filisteus, né? Os filisteus foi o povo que mais deu trabalho para Israel. Foram os maiores inimigos de Israel. Por isso, quando Adriano, né, que se tornou imperador de Roma, quando ele quis apagar a memória de Israel, ele trocou o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina, que vem da família dele, né? E da questão da adoração ao sol, e mudou o nome de Israel para Filístia. Por isso que você vai ouvir Palestina, né? Depois, no século III, do ano 200 e pouco depois de Cristo, é que o nome de Israel vai ser mudado para Palestina, e com a independência de Israel volta a ser Israel. Só para vocês terem uma ideia, que a história, né, e a Bíblia, elas vão se misturando, elas vão se explicando, porque Deus revelou isso e antes de acontecer, para que quando acontecer, você saiba que Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Bem, esse texto foi lido, mas ele é muito importante. Esse texto que nós vamos ler agora, do grande trono branco, os versículos 11 a 15, diz assim, depois nós vamos destrichar isso daqui. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida,
e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos pensar e entender então o que acabamos de ler. Pode colocar o nosso próximo slide aí, para dividir aqui o esboço, que é o seguinte: aqui fala do destino dos perdidos. É o último ato divino na história da humanidade. É realmente trabalhar com aqueles que rejeitaram a Ele. Deus é justo e vai aplicar a sua justiça. Por isso que tem os livros, por isso que estão registradas as obras, para que cada um saiba o que fez e as escolhas que tomou. Ninguém vai poder dizer, eu não sabia, eu fui inocente. Aliás, a lei não toma ninguém por inocente. Ela julga que você já é responsável, certo? Então é isso que o texto está falando aqui. Para vocês terem uma ideia, olha só Apocalipse 19, 20, o que diz: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre... Apocalipse 19, 20. Aqui, eu li antes. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Veja bem, esses inauguraram lá esse lugar. Mas o lago de fogo, o inferno, não foi criado para o homem. Foi criado para o diabo e seus demônios. O homem vai para lá com uma decisão própria da sua vontade, de tentar ser autossuficiente, de não dependente do Criador. É pura rebelião isso, e rebelião é como o pecado de feitiçaria, intolerável por um Deus santo e verdadeiro. E também no versículo, capítulo 20, o versículo 10, olha só o que nós lemos aqui, diz assim: e o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. O anticristo, o falso profeta e agora o diabo são lançados no lago de fogo, e isso é para sempre. Por isso seria interessante a gente falar sobre o corpo glorificado. Para vivermos no céu, na presença de Deus, esse corpo não é suficiente. Esse corpo foi criado para cá, para essa terra, para esse mundo, esse planeta, tá bom? Mas para estarmos na eternidade precisamos receber um corpo glorificado, preparado para aquele ambiente da presença de Deus. O lago de fogo também, as pessoas receberão um corpo glorificado no sentido de imortal, para padecerem eternamente no lago de fogo. Perceba que isso tudo é o final de tudo. Porque até então, Deus sabe aquele hino que diz, o Deus da segunda chance? Já ouviram esse hino? Uma letra muito bonita, é um cântico muito bonito. O Deus da segunda chance. Sabe o pai do filho pródigo? Toda a viração do dia estava lá esperando o filho se arrepender e voltar. Essa é a descrição de Deus na história da Bíblia. Esse é o objetivo de Deus, está sempre esperando que a sua criação, a sua criatura volte para Ele, arrependido, para ser abraçado, cuidado e amado e perdoado. Esse é Deus na história da redenção. Mas também os versículos 14 e 15 diz algumas coisas aqui para a gente, né? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, a morte, o inferno, é aquele lugar de habitação dos mortos. Tem os termos em hebraico, tem os termos em grego. O que quer dizer isso? A pessoa, quando morre, se ela é uma pessoa salva pela fé em Deus, ela vai para o lugar que a Bíblia chama, por exemplo, em Lucas, o seio de Abraão, o paraíso. Mas se ela morre e não creu na salvação de Deus, ela vai para um lugar chamado lugar de tormento. É a habitação dos mortos. Bem, olha que interessante que é isso. Eles estão em estado de consciência e eles sabem porque eles estão ali. Preparando para serem lançados num lago de fogo, que é uma outra dimensão eterna. Então a Bíblia diz isso para a gente.
Ou seja, o Senhor está revelando a sua palavra, a criação revela a sua glória, a Bíblia revela o Senhor, Jesus, a encarnação, também revela. Bom, mas talvez agora cabe um momento aqui de fazer a seguinte pergunta: como que o homem era salvo antes de Jesus? Pela fé no Messias que viria. Lá em Gênesis capítulo 3:15 já fala do Messias. E como que uma pessoa é salva depois de Jesus? Pela fé, olhando para trás pelo que Jesus fez. Olha que interessante, como que o homem era salvo antes da lei? Abraão creu em Deus, e isso foi imputado por justiça. Como que o homem é salvo no período da lei? Pela fé, o justo viverá. E como o homem é salvo hoje no período da igreja? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, o que vai definir quem vai para o céu ou para o inferno ou o lago de fogo é a fé ou a incredulidade. Olha que interessante, qual foi o pecado de Adão e Eva? Incredulidade, manifestada em obra de desobediência. Porque quem crê, obedece, mas quem não crê, não obedece. Satanás disse: não, se você comer você não vai morrer. Mas Deus havia dito o quê? No dia que você comer você morrerá. Quem eles creram? Em quem eles creram? Por causa da sua própria concupiscência. Mas é interessante, eles morreram imediatamente depois de terem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles morreram, espiritualmente. E depois de alguns séculos morreram fisicamente. Porque nós não somos só matéria. Lembra? Fez o barro, soprou o espírito e o homem foi feito alma vivente. Então, quando você passa e pega uma rosa na roseira, leva para casa e coloca lá no vasinho com água, o que acontece 3 dias depois? Ela morre? Não, ela murcha, porque ela morreu quando você cortou da roseira. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus vai nos vivificar espiritualmente, para depois nos dar um corpo glorificado. Tá bom? Entendido isso, é sempre pela fé. Isso Deus deu para todos os homens. Agora, para onde você direciona a sua fé, que é a grande questão. Você pode ter a maior fé do mundo. Se for na pessoa errada, na coisa errada, vai dar errado. Você pode ter a fé do grãozinho de mostarda, né? Mas se for na pessoa certa, que é Jesus, você vai para o céu. É isso que o texto está dizendo aqui para a gente. Tem um alerta aqui no Apocalipse 21:8, que é o seguinte: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será onde? No lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Essa é uma mensagem, como diz o pastor Thomas, que a gente tem que pregar com lágrimas nos olhos, porque não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém falar isso, mas está no nosso script aqui, está no nossa proposta das conferências do final dos tempos, né? Então vamos para o próximo slide para tratar mais um tópico aqui interessante e importante. Por exemplo, voltando, é o destino então dos salvos. Qual é o destino dos salvos? Agora essa parte ela é mais interessante, mais atraente. Já vimos que o destino dos perdidos é o lago de fogo, para todos sempre eles vão receber um corpo glorificado. Aliás, o Senhor fala sobre isso também lá nos evangelhos. Mas avançando aqui, vamos então agora para o destino dos salvos, que é o novo céu e uma nova terra. Por quê? Porque essa terra foi afetada pelos nossos pecados e o céu também sofre tudo isso. É o que os teólogos chamam da história da redenção, do pecado e da redenção, da cosmoagonia, tá bom? Mas olha só, a Nova Jerusalém, Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 até Apocalipse 22, 7, fala desse novo lugar. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, a Bíblia fala muito mais do que nós não vamos encontrar no céu do que o que nós vamos encontrar no céu. Por quê? Porque o que João viu, ele não tinha palavras para descrever. A Bíblia diz que aquilo que Deus tem preparado não subiu à imaginação humana.
E aqui, mais uma vez, eu tenho que me recorrer à cultura pop, né? Os grandes escritores, né? O Tolkien da vida, que inventou uma língua, um idioma, inventou lugares. E aí você tem outros escritores famosos também na atualidade. Eles são todos amadores. Porque o que eles conseguiram imaginar está limitado àquilo que eles têm de vocabulário, de linguagem, daquilo que é comum a todos nós, homens. Mas o que Deus tem preparado não dá para descrever nessa linguagem humana. Já parou para pensar nisso? Como é assustador isso? Como é assim, profundo? Ou seja, não subiu, ninguém imaginou, ninguém pensou. E cá entre nós, irmãos, o ser humano é muito criativo. E ainda mais as crianças, né? Pena que depois que cresce, deixa de ser criativo. Então, tome muito cuidado com o que você está falando com seus filhos. Você pode estar impedindo eles de continuarem sendo criativos. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? De não podar os pequeninos, porque eles têm... Meu filho, por exemplo, ele inventava história. De repente cresceu, parou, não inventa mais história. Não sei, talvez teve algum gatilho ali que atrapalhou ele, que deu um bloqueio, não sei. Mas você também passou por isso. Mas alguns que deixam a coisa fluir, vão ser essas pessoas que vão fazer a diferença no mundo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas mesmo essas não são capazes de imaginar o que Deus tem preparado para mim e para você. No próximo slide, deixa eu dizer uma outra coisa importante aqui. Ainda voltando aqui para o juízo final, já nós vamos voltar lá. Uma coisa interessante, Satanás, como eu disse para vocês, será solto por um tempo e vai provar a humanidade. E aqueles que não nasceram de novo vão segui-lo. Pode passar? E é a última rebelião. E aí o Apocalipse, nós já lemos essa parte, pode passar? Aqui. Grande trono. Acho que deu uma invertida aí, né? Pulou, né? Pode passar, nós já falamos. Sim, perdão, volta. Eu tenho que ler aqui Daniel 12:2. Esse é um texto fundamental. Eu não sei se vocês sabem, mas a revelação no Antigo Testamento sobre o mundo vindouro é pouco. Temos pouca coisa. Por quê? Porque Deus queria trabalhar com a nação de Israel aquele momento na história. Até que chegasse em Jesus, e de Jesus, então, para frente, a gente tivesse a perspectiva realmente da glória, de um novo momento na história da humanidade que envolve os novos céus e a nova terra. Mas, aqui tem uma informação que é um divisor de águas dentro do pensamento bíblico judaico que Deus revelou para Daniel. E deixa eu dizer uma coisa sobre Daniel, muito importante. Todos nós somos amados de Deus, amém? Todo mundo concorda comigo? Deus nos ama, amém? Somos amados de Deus? Por Deus? Sim. Mas quando Deus fala com Daniel, Ele vai dizer que Daniel é muito amado. Por quê? Porque ele dedicou a sua inteligência, o seu tempo e os seus recursos para entender as profecias. Pensa bem, irmãos, Ezequiel está com o povo judeu no cativeiro na Babilônia, profetizando para o povo. O profeta Jeremias está em Jerusalém, do povo remanescente que ficou na terra, profetizando para eles. Daniel está na Babilônia, mas no palácio do rei. E ele está querendo entender o que Ezequiel está falando, o que Jeremias está falando. E ele está esperando, se você lê Daniel, às vezes chegar as mensagens proféticas de Jeremias, para ele pintar na mente dele, e depois por inspiração do Espírito Santo, escrever o quadro todo. Então pensa bem, ele está dedicando tempo, recurso e toda a sua capacidade intelectual. E quando o anjo Gabriel vem dizer para ele o que vai acontecer, ele diz isso: você é muito amado. Por quê? Porque ele fez aquilo que nós estamos fazendo hoje, essa noite, dando atenção, tempo e energia para a profecia. Quer ser muito amado de Deus? Estuda as profecias. E cá entre nós, quais devem ser os livros que devemos pregar para essa geração? 2 livros eu recomendo. Eclesiastes, porque nós estamos num momento do que o ser humano está muito hedonista, então tem que ler o livro de Eclesiastes, e o livro do Apocalipse.
Se tem 2 livros que você deve escolher para ler essa semana e para pregar para as pessoas, são esses 2. Primeiro, o Eclesiastes diz que o ser humano está vivendo hoje, que momento que a humanidade está. E o segundo, aquilo que vai acontecer. Alertar a nossa geração. Mas, vamos aqui para Daniel capítulo 12, versículo 2. Ele diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Quanto tempo é eterno, irmãos? Para sempre. Não tem fim. Pode passar o próximo slide. Deixa eu destacar aqui, já falamos sobre o trono branco, mas deixa eu destacar isso aqui. Esses livros que foram abertos é para revelar a justiça de Deus. Então, olha só, o primeiro livro chama-se Livro das Obras, o que lemos aqui. Volta lá comigo para Apocalipse, capítulo 20. Olha só, o Livro das Obras, Apocalipse 20, a partir do versículo 11, novamente. Ali no finalzinho, no meio do versículo 12, e abriu-se, antes aqui, abriram-se os livros e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar aqueles todos, e olha só, e foram julgados cada um segundo as suas obras, finalzinho do versículo 13. Então, tem um livro que é o livro das obras, ou seja, tudo aquilo que o ser humano fez, de bom ou de ruim, está ali. Mas tem um detalhe, não é para ver se a pessoa foi salva não, porque obras não salvam, e sim justamente para estabelecer para elas um juízo de Deus com equidade. E vocês sabem, equidade é a medida certa, nem mais, nem menos, porque isso revela a justiça de Deus. Eu jamais serei justo como Deus, preste atenção nisso. Embora eu com meus 2 filhos quero ser justo com eles, eu jamais serei justo, porque eu sou como eles, o quê? Pecador. Mas Deus é justo. Por isso que está tudo escrito. E por isso que vai ser mostrado para que o homem seja indesculpável. Olha a severidade disso. Não para o homem, mas de Deus. De ele ser justo, até mesmo na sua aplicação do juízo. Por isso que a Bíblia diz que ele é um justo juiz, porque existem muitos juízes iníquos, como a gente encontra na Bíblia. São partidários, aceitam suborno. Eu não sei se vocês, irmãos, mas pensa comigo, quando algum juiz libera uma pessoa que tem um currículo de tráfico de drogas, de assassinato, aonde que há justiça nisso? Para mim, de 2 uma, ou ele foi ameaçado, ou ele foi subornado. Existe mais alguma opção? Pensa comigo, existe mais alguma opção? Por que não exerceu a justiça? Mas Deus vai exercer a justiça, porque nada pode ameaçar Deus, mas a sua justiça será realmente com equidade, tá bom? Agora, o que nós vamos ver agora em Mateus, capítulo 11, versículos 20 a 24, ilustra bem isso que eu estou falando aqui para vocês. Vamos lá, Mateus capítulo 11, versículos 20 a 24. Nós temos aqui algo muito importante, palavras de Jesus, seu ministério maravilhoso lá na Galileia, e aí ele chega e fala o seguinte, com as cidades impenitentes, Mateus 11, 20 a 24, então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, cidades lá que existe até hoje no Líbano, fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Agora olha só, por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo que estamos lendo, do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até aos infernos, porque se em Sodoma, irmãos, presta atenção nisso aqui, tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Bem, Corazim, Betsaida e Cafarnaum existem em Israel.
a gente visita. Mas olha que interessante, são sítios arqueológicos, não tem ninguém morando lá. Nós estamos falando de 2000 anos, nós estamos falando que Israel reconquista, né, a sua nacionalidade em 14 de maio de 1948, e até hoje não existe ninguém morando nesses lugares, sabe, não tem nem morando do lado do sítio arqueológico, não, realmente é deserto ali. É um lugar maravilhoso para os arqueólogos, eles têm ali o espaço todos para eles cavarem, pesquisarem, peneirarem a terra e ver o que acha ali. É um negócio impressionante isso, irmão. Jesus falou isso há 2000 anos atrás. Realmente, são cidades arrasadas. Interessante, acharam em 2006 a cidade de Maria Madalena, Magdália. 2006 e foram abrir para visitação agora em 2019. No ano passado e esse ano, a gente visitou as ruínas da cidade de Maria Madalena. Então, olha só, Deus está mostrando, né, que sítios arqueológicos estão descobrindo cidades que são mencionadas na Bíblia e outros lugares que Deus amaldiçoou e que nada mais cresceu ali. Nem um povinho, nem um vilarejo, nem uma vila, nem árabe, nem israelense, nem de judeus israelenses. Para a gente entender o que ele falou aqui em Mateus, que vai acontecer no futuro. Bom, volta lá comigo para Apocalipse, vamos passar aqui o nosso próximo slide. Olha só, bem, o segundo livro que a gente leu aqui, em Apocalipse 20, é o livro da vida, né, que aparece aqui no nosso texto. E o que é esse livro da vida? Bem, o livro da vida estará no juízo final, e o que mais? Para que cada pecador constate o quê? Que o seu nome não está escrito ali. Também é chamado de o livro da vida do Cordeiro. Entre os estudiosos há um consenso de que é o mesmo livro. Então olha que interessante, aquele que creu tem o seu nome escrito no livro da vida, aquele que não creu não tem. E vai ser aberto esse livro, as pessoas vão ver os nomes de outros, mas não encontrarão os seus nomes, se elas não tomaram essa decisão. Ou seja, tem o livro das obras dela, que é a graduação do juízo que ela vai receber, e a ausência do seu nome, para confirmar que ela, apesar, escuta isso aqui, dos seus pecados, poderia ter sido salva. Quem nós somos, irmão? Já parou para pensar? Nós somos um bando de pecadores, redimidos pela graça de Jesus. Não somos melhores do que ninguém, irmãos. Não é porque estamos aqui dentro, não é porque estamos cantando, nós somos pecadores. O que faz a diferença na nossa vida é o perdão de Deus. Por isso que a gente é desafiado a perdoar. Pastor Rômulo sempre, como sempre, muito sábio, toca sempre nos pontos nevrálgicos, né? Nas palavras do pastor dele. Ele está sempre pensando, analisando e querendo ser o mais bíblico possível para falar com a igreja. Essa é a característica do pastor Rômulo. Quem conhece ele há muitos anos sabe disso. Essa sensibilidade espiritual que ele tem com relação à igreja e falar aquilo que vocês precisam, porque ele é um dos pastores aqui. É impressionante isso, né? Acompanhando o pastor Rômulo esses anos todos, a gente destaca, essa é uma das virtudes dele, esse discernimento que ele tem sobre a igreja que Deus coloca em suas mãos. E é isso, meus queridos irmãos. Então, não importa, presta atenção nisso, não importa o seu pecado, não importa o que você pensou, Jesus Cristo pode te perdoar. Não importa o que você fez. Eu sei, se a gente for falar da vida pregressa aqui, talvez não me levariam para comer na casa dos irmãos. Foi falado aqui em memória do missionário Aguinaldo. Vocês sabem onde ele trabalha? Nos presídios, né? Trabalhava nas prisões. Estão entendendo? Esses livros mostram também a graça de Deus. Mesmo que você fosse, como disse o apóstolo Paulo, o pior dos pecadores, e todos nós vamos querer competir com o apóstolo Paulo, porque Deus sabe o que passa na nossa mente, no nosso coração. É verdade ou não é? Mas ele diz, mesmo eu sendo o pior dos pecadores, o Senhor me amou, o Senhor morreu por mim, o Senhor me salvou. Então, meus queridos irmãos, a justiça de Deus e a equidade de Deus vai ser aplicada, porque Ele é o único que pode fazer isso.
Não sou eu, não é você. Cá entre nós, se dependesse de mim em algumas coisas, eu já teria resolvido. Já teria passado o facão. Vocês estão rindo, né? Vocês são como eu também, não é verdade? Mas o que nós estamos vivenciando? A graça de Deus, a misericórdia de Deus, para que o seu nome, né, seja encontrado no livro da vida. Vamos lá para o próximo tópico. Bem, falamos, né, já do lago de fogo e algumas características. Olha, irmãos, depois de dinheiro, Jesus falou mais sobre inferno. Parece que são duas questões muito importantes na vida do ser humano. Dinheiro e inferno. E olha só os termos que é apresentado na Bíblia sobre isso. Primeiro, o fogo eterno. Segundo, o fogo que nunca se apaga. O lago de fogo que fala da retribuição eterna aos perdidos. O lago de fogo é um lugar e não simplesmente um estado. Veja bem, quando a gente evangeliza e as pessoas falam, não, se lá no inferno vai ter isso, vai ter aquilo, eu prefiro ir para o inferno. Primeiro que não vai ter nem ar-condicionado no inferno, ou no lago de fogo. Segundo que você não vai estar com as pessoas. É um tormento e um dos juízos é a solidão. É ouvir o grito do outro, mas não poder estar ali, se compadecendo, tentando dialogar. É a ausência de Deus no sentido de que não há mais o que fazer. A esperança termina justamente depois da sua morte. Ou você tem uma viva esperança, ou você tem o juízo eterno, tá bom? Olha outros nomes, pode passar? Isso é para impressionar a gente. Lugar de tormento, fogo eterno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Eu não sei dos irmãos que já foram para Israel, quando a gente sai por um portão, o nome do portão é portão do... Lembra do portão onde saía as coisas para queimar? Portão do lixo. Na época bíblica e até hoje o portão chama-se portão do lixo. É onde saía o lixo da cidade e lá no vale de Rinom era queimado o lixo. E vocês sabem o quanto a gente produz de lixo, né? Olha amanhã, olha hoje à noite, quando você chegar em casa, quem mora em apartamento, em prédio, vai lá para aquela alazinha dos tambores que tem o lixo lá, de um final de semana, tá bom? Agora imagina de uma cidade, como aqui, em qualquer outro lugar, e esse lixo era queimado, e o seu fogo nunca apagava, porque sempre tinha ali o quê? Combustível para queimar. O que mais? O lago que arde com fogo e enxofre, também chamado de poço do abismo, e outras passagens mais falam sobre isso. Pode passar? Muito bem, olha só, lançados fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, fogo inextinguível, negridão das trevas, fornalha acesa, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Esse é o lugar, irmãos, que Jesus falou mais depois de dinheiro, para que as pessoas soubessem e tomassem a decisão mais importante das suas vidas. Pode passar o próximo? Bem, essas palavras, mas pode pular essas palavras, não dá tempo para falar, pode passar. Aliás, eu tinha trocado isso daí, acho que por isso que está dando um problema. Pode passar. Você usou outro PowerPoint, por isso que eu me perdi aqui em alguns momentos. Irmão, é o número 4 que aparece primeiro quando você abre o pendrive, desculpa, irmãos, não dá para falar tudo, então tem que ser seletivo aqui. Vai lá, vamos esperar ele alcançar lá, que realmente vamos falar sobre o estado eterno, mas dos céus, né, os novos céus e a nova terra. E me perdoe, o meu pendrive ficou aqui, eu não estava fazendo lá em cima, mas ele não entendeu quando eu passei para ele. Vamos lá, irmão, abre lá o quarto, não está no pendrive? É mesmo? Então, acho que o inimigo está atuando aqui na tecnologia. Que coisa, hein? Tira ele e coloca de novo, vamos ver. Vai estar lá o número 1, o número 2 e o número 4 no pendrive. A tecnologia é uma bênção quando funciona. Achou? Está escrito assim no pendrive: juízo final e novos céus. Ótimo, muito bem, ele vai colocar aí, e a gente vai para essa segunda parte, que é bem melhor do que essa primeira, tá bom?
Me perdoe, irmãos, pela comunicação aqui da tecnologia. Quem estava falando de ter um backup? Era você, né, pastor? Nós estávamos falando sobre isso, né? Pois é, fiquei sem o backup. É bom para a gente aprender, não poder confiar só em um. Bom, tem uns colegas que dizem, quem tem um não tem nenhum. Para você ter um, tem que ter 2. Vamos ver se ele vai conseguir agora. Bom, se a gente vier em um outro momento falar só sobre o lugar dos mortos, olha só, tem um gráfico aí que dá para a gente ficar um bom tempo lendo e analisando, tá bem? Mas não vai dar agora não. Pode passar. Pode passar. Opa! Olha só, a vida na cidade eterna. A Bíblia não diz muita coisa, como eu falei para vocês, porém, o que ela diz é para a gente entender que é um lugar que vai te surpreender. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Você não vai estar tocando harpa nas nuvens, como um anjinho que aparece. Eu tive lá na Capela Sistina, eu tive lá em alguns museus de Roma, e aquela ideia medieval, ela não corresponde àquilo que está nas Sagradas Escrituras. Pode passar? Olha só, deixa eu ler aqui para vocês sobre a eternidade, os tópicos muito importantes. O que será a eternidade? Que é a palavra que eu quero terminar com vocês essa noite, nessa segunda parte. Primeiro, a eternidade será uma vida incomparável. Abra lá comigo em Romanos agora. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículos 18 a 24. Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículos 18 a 24, diz assim, acompanhe comigo, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, não dá para comparar. Olha o versículo 19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Se a glória é um atributo de Deus, essa glória vai ser compartilhada com aqueles que creram em Jesus, o seu Filho, parte dela, né? Não toda, porque só Deus é, mas olha só, o versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme e está sujeita com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque alguém vê, como o esperará? O que ele está dizendo aqui em outras palavras? Por mais que você pense, por mais que você, na sua mente criativa, você elabore coisas do que você acha que é possível ser feito, é além disso, está além disso, está muito além disso, irmãos, e isso vai nos surpreender de tal maneira, que a gente realmente vai dizer assim, em palavras bem humanas, valeu a pena tomarmos a decisão, escolhemos o Senhor. Olha só o próximo slide também, que fala da eternidade. É o segundo tópico ali, pode voltar. A eternidade será uma vida de glória, 2 Coríntios 4,17. Vamos lá? Passa aí um pouquinho. 2 Coríntios 4,17 diz aqui o seguinte, deixa eu ler para vocês. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O contraste é sempre esse. A dor e o sofrimento que a gente está passando aqui e agora, por causa dos nossos pecados, vai ser redimido completamente, não só na salvação que temos em Cristo aqui neste mundo, mas na glória futura, no que está por vir. Voltando lá, tem Colossenses também, que eu quero ler com vocês, pode voltar, Colossenses, avança aí um pouquinho, capítulo 3, versículo 4, olha só o que encontramos aqui em Colossenses 3, 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Quando a gente lê 1 Coríntios 15, fala justamente dos corpos que existem, corpos naturais, corpos animais e corpos celestiais, e corpos que
vão entrar na eternidade com Deus. É disso que ele está falando, é dessa glória. A glória diz respeito a uma luz própria, que só Deus tem, e que está dizendo o texto que ele vai compartilhar com a gente. Por isso que o mundo vindouro é um mundo glorioso. Pode colocar o próximo slide. Agora sim, mais 2 tópicos para a gente pensar. Primeiro, a eternidade será uma vida de descanso. Apocalipse 14, 13. Vai lá comigo, deixa eu ler com vocês Apocalipse 14, 13, que fala justamente, né, sobre esse aspecto. É claro, irmãos, que quando a gente fala descanso, não é o descansar porque haverá uma necessidade, mas é porque todo o labor e a luta cessará para sempre. É gozo mesmo. 14, 13 diz assim: e ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. É a conclusão realmente de algo em que você passa a usufruir daquilo que você fez. É essa a ideia. Ou seja, a nossa fé será recompensada por um céu, e o céu de Deus. Pode passar o próximo. E aí nós temos também a eternidade será uma vida de gozo, como eu acabei de mencionar. O versículo 4 de Apocalipse 21 diz o seguinte, vamos lá ler esse texto, e diz assim, acompanhe comigo, Apocalipse 21, 4: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Isso aqui é muito profundo. Deixa eu tentar explicar em algumas palavras aqui, para a gente entender o teor da compreensão. Primeiro, que o texto está dizendo para a gente o seguinte: essas coisas que afligem a humanidade não existirão na presença de Deus. Mas, do tempo que eu tenho aqui, eu gostaria de falar dessa daqui, ó. De Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. A lágrima é uma reação ou de coisas tristes ou de coisas boas, das quais você não tem controle. Pensa bem agora comigo, o que o Senhor está falando aqui. Estaremos no céu e teremos consciência do que somos, do que fomos. Teremos lembrança de tudo o que aconteceu. Teremos a Bíblia contando tudo. E cá entre nós, a Bíblia não escondeu o pecado de ninguém, é verdade ou não é? Mas essas coisas não nos afetarão. Vocês estão entendendo o que está escrito aqui? Nós teremos a mente de Cristo. Pensa bem, Ele sabe a rejeição que Ele sofreu, que Ele passou. Ele sofreu fisicamente. Deus foi rejeitado. Lembra uma hora que o Samuel está falando, olha, reclamando com Deus que o povo estava rejeitando ele, né? Ele falou, não foi você não, eles me rejeitaram. Eles não estão rejeitando só você, eles estão rejeitando a mim. Mas isso não muda o quê? O estado de Deus. Estão entendendo? O estado emocional de Deus não muda. A Bíblia diz que Deus lamenta, que Deus sente, porque Ele é Deus, mas Ele, né, tem tristeza no seu coração, porque o homem escolheu o que escolheu viver, tentar viver sem Ele. Mas isso não muda o que Ele é, não muda a sua essência. Nós, irmãos, teremos essa mente, sabe, uma mudança de mindset, como o pessoal diz aí. Essas coisas estarão lá presentes, nós saberemos, lembraremos, mas isso não vai afetar o nosso humor. Cá entre nós, quando a gente pensa em eternidade e lembrar das pessoas que amamos e que por escolhas delas não estarão com a gente lá, como é que dá para ser feliz para sempre? Por isso que Deus vai fazer o quê? Vai mudar isso daqui. A gente vai ter consciência, saiba disso, mas não vai alterar o seu estado emocional. Nós teremos como Jesus Cristo nesse sentido. Isso é a eternidade. É por isso que nós vamos ter gozo eterno lá. Pode passar o próximo. Deixa eu destacar aqui uma outra coisa. Volta um pouquinho. Próximo item é: a eternidade será uma vida de abundância. Olha o versículo 6.
aqui de Apocalipse 21. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. O que há de carência no ser humano aqui na terra vai ser preenchido no céu. Deixa eu explicar isso para vocês, porque é muito interessante. Sabe os nossos filhos, quando eles querem muito uma coisa? E tem coisas que eles querem que não é barato. A gente fala: filho, não vai ser agora não, você vai ter que fazer muito por merecer. Quem sabe no Natal, no final do ano, papai junta o dinheiro e compra. Aí você faz esse esforço. Ele quer muito, ele está pensando com isso. Alguns sonham, alguns têm febre. É verdade ou não é? Já viram isso? Já experimentaram isso com os filhos? Aí você compra o bendito do brinquedo, caríssimo, e você entrega para eles. Uma semana depois, e se não está quebrado, está lá junto com um monte de outros brinquedos. O ser humano não pode ser satisfeito na sua vida natural. Qual é a frustração de quem tem 99 poços de petróleo, irmãos? Qual é a frustração? É que ele não pode fazer parte do grupo dos 100. Vocês estão entendendo o que é a eternidade, o que será a eternidade para nós? Essa abundância da água da vida é algo que vai ser tão completo que a gente vai estar satisfeito. Que é o maior desafio para o ser humano hoje, é o quê? Estar satisfeito. Isso vai ser suprido em mim e em você. Quando? Lá, na eternidade. Pode passar o próximo agora sim. Estamos indo para o final. Olha só, deixa eu ver aqui. Bem, a eternidade será uma vida de santidade. Isso realmente vai ser algo muito especial, porque cá entre nós, eu tento. Você tenta? Ser santo? Mas a gente está sempre se vendo confessando o pecado. A gente está sempre se vendo com Deus, dizendo: Senhor, eu falhei novamente. Nós seremos santos, irmãos. Olha para a pessoa do seu lado, ela vai ser santa. Ô, pastor, vai ter que ter bastante esforço aqui, né? Vai ter que puxar bastante, mas ela vai ser santa. E você também. Mas isso é na eternidade. Olha lá, Apocalipse 21, 27, deixa eu ler aqui para vocês. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, ou seja, sem pecado, sem abominação. Nós estaremos lá, uma vida santa na presença de Deus. Vai acontecer, irmãos. A gente trabalha na nossa santificação, o Espírito Santo trabalha na nossa santificação, mas só será pleno na eternidade. Então tenha paciência com o próximo, e o próximo tenha paciência com você. Pode voltar lá para o nosso slide, estamos indo aqui para o final, e a eternidade, realmente será uma vida de serviço. Você pensou que ia ficar de boa lá no céu? Não, você vai ter um universo para explorar. Então, é algo assim muito impressionante. E vamos ver aqui Apocalipse 22, o versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos vão fazer o quê? Os servirão. A palavra, não aqui, mas no hebraico, a palavra servir e adorar tem a mesma raiz. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: nós somos criados para adorar a Deus. Como se adora a Deus? Servindo Ele. Não há nada que preencha mais o coração de um filho de Deus do que servir a Deus. A recompensa é um gozo aqui, mas é momentâneo. A gente precisa continuar, a gente precisa insistir, a gente precisa voltar a fazer. Mas no céu, esse será o tom, o gozo e a alegria, por estarmos adorando ao Senhor, servindo como? Descobrindo tudo aquilo que Ele criou, que está além da nossa capacidade. Nós estamos limitados a esse planeta. Muito se fala sobre a Lua, sobre Marte, mas isso é pura especulação. Para podermos olhar e conhecer, dá uma acessada depois no James Webb, e você vai ver o que tem lá, para a gente poder descobrir.
e que Deus vai abrir assim as portas para a gente e dizer: vai, vai, porque você agora está preparado para isso, mas vá para me servir, para me adorar, porque tudo que eu fiz manifesta a minha glória, inclusive eu e você. Muito bem, pode passar, e assim a gente então finaliza, pode encerrar com o nosso slide, tá bom? Desculpe, irmãos, assim, perdi um pouco do raciocínio aqui, depender do esboço ali, mas eu acredito que a mensagem foi transmitida e tem coisas para você pensar. Esses PowerPoints com esses esboços vão ficar para você depois ler com mais calma em casa. Porém, não podemos encerrar sem colocar para todos aqui: a maior da sua decisão é escolher pela vida eterna e não o fogo eterno. Isso só tem uma pessoa que pode fazer por você, é aquele que morreu na cruz do Calvário. Se você me perguntar qual é o lugar que você mais gostou de Israel, todas as suas caravanas e no seu tempo lá, Jerusalém. E se você me perguntar qual foi o lugar que você mais gostou em Jerusalém, é o Jardim do Túmulo. Foi o lugar onde eu mais senti a presença de Deus, e o túmulo está vazio. Outras pessoas vão ter uma experiência diferente na terra de Israel, mas todas terão uma experiência, e é uma gratidão pela salvação em Cristo Jesus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça.